Iniciando agora então mais um vídeo, a gente vai continuar a discussão sobre vetores unitários e vamos trabalhar hoje sobre uma aplicação desses vetores unitários. Onde que eu posso utilizá-los, como eu posso utilizá-los em aplicações. Vamos entender, vamos relembrar aquela ideia, na verdade, que a gente viu no vídeo de álgebra vetorial parte 2, que a gente viu sobre a combinação linear. Combinação linear. O que era a combinação linear de um vetor? Se eu tenho o vetor v, eu posso dizer que esse vetor v pode ser escrito como sendo uma soma, né? Uma adição de escalares de outros vetores. Por exemplo, eu posso dizer que vai ser K1 vezes um vetor W1 mais K2 vezes um vetor W2 mais assim segue-se até Kn vezes o vetor Wn. Wn. A gente pode então dizer isso daqui. É aquela ideia de combinação linear que a gente viu, ok? Essa vai ser uma ideia importante para esse vídeo. Mas o que a gente vai trabalhar hoje aqui nos vetores unitários, parte 2? A gente vai falar sobre os vetores canônicos. Vetores canônicos. O que são e como utilizá-los. Vamos entender a primeira coisa. Os vetores canônicos, eles são vetores unitários, ou seja, são vetores unitários. Ou seja, são vetores que possuem módulo igual a 1. Ok? A primeira coisa que a gente precisa entender, o seu módulo é 1. Beleza? Então, compreendido isso, a gente então pode passar a compreender que esses vetores canônicos, esses vetores sendo unitários, eu posso defini-los, né, da forma que eu bem compreender porque eu for utilizar. Como assim? Eu vou... vai ser uma coisa que a gente vai ver mais para frente, na parte de bases vetoriais, tá? Vai ser uma coisa que a gente vai rever lá na frente, sobre a base canônica, né? Mas aqui a gente vai ver só sobre esses vetores. O que são os vetores canônicos? Teoricamente, eles são os vetores que produzem o R2 ou R3 ou os espaços, né? São os vetores que me indicam a divisão, a subdivisão para cada eixo, que me indicam a direção do eixo e a subdivisão desse eixo. Como assim? Vamos aqui, ó. Eu tenho aqui o eixo, o plano cartesiano, tá? Vamos fazendo o plano cartesiano primeiro. Tem aqui o plano cartesiano, aqui é x, aqui é y, igual a gente sempre fez, que é 1, 2, aqui embaixo é menos 1, menos 2, aqui na frente é 1, 2, 3, 4, aqui atrás é menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, tá bom? É isso aí. Então, o que vão ser os vetores canônicos aqui dentro? Eles vão ser os vetores que apontam, os vetores unitários, que apontam no sentido de cada eixo e que me indicam as subdivisões do eixo. Ou seja, essas subdivisões aqui, qual vai ser a unidade desse eixo? Ou seja, eu vou ter um vetor apontando para cá e um outro vetor apontando ali para cima. Porque é sempre no sentido positivo do eixo, tá bom? Não vai ser no sentido negativo. Esse vetor aqui, vocês concordam comigo que ele vai ser o vetor 1, 0? Porque ele não tem a componente dele em y é nula, ele não subiu nada aqui no y, e ele andou só 1 no sentido positivo no x. Então vocês concordam comigo que esse aqui vai ser o vetor 1, 0? E esse aqui em cima vai ser o vetor... Vai ser qual vetor? Vai ser o vetor 0, 1. Não é mesmo? Vocês concordam comigo? Esses vão ser os chamados
vetores canônicos de R2. Esses vetores aqui são os vetores canônicos de R2. Eles são os vetores, ó, vamos lá, vetores canônicos de R2. Porque eles me formam o R2, eles me formam os eixos do R2. Beleza? Compreendido? E vamos entender, eles são vetores unitários? São. O módulo deles é 1. Se esse vetor aqui ele só está andando no sentido de x e ele está andando exatamente 1 no sentido de x, então se eu for medir, se eu for pegar uma régua aqui do lado dele e medir esse vetor, eu vou medir 1. Então esse é o sentido dele, ele vai ser 1, o de módulo. O módulo dele vai ser 1. E o desse de cima aqui vai ser 1 também, né? Se eu pegar uma régua e botar do lado dele, eu vou medir 1. Né? Aquela ideia do círculo que a gente tinha visto. Aquele círculo que estaria aqui, ó. Né? Que estaria aqui, aquele círculo, o círculo de raio 1, que estaria ali, né? Os vetores vão ser unitários. Agora, esses vetores, eles têm nomes específicos. Beleza? Eles têm nomes específicos. A gente chama esse daqui, esse vetor aqui no x, a gente chama ele de i. E a gente chama o vetor no y de j. Tá? Então, se eu tenho i e j, se eu tenho aqui i e j, vamos lá. I e j. Eu tenho i e j aqui, então. I é o vetor, é a definição, tá bom? Isso aí é padrão na matemática. É o vetor 1, 0 em R2, tá? Que fique claro, em R2. E o j é o vetor 0, 1. Ah, por que não é menos? Por que não é mais? Gente, sentido positivo é o principal sentido que eu vou querer apontar nas vezes, tá? Nas horas. Se eu fosse apontar para o sentido oposto, eu ia acabar conseguindo, para o que eu vou fazer aqui agora, eu ia acabar conseguindo dificuldades ali, eu ia acabar encontrando obstáculos. Então, o que a gente vai fazer com esses vetores? Por que a gente falou de combinação linear um pouco mais cedo nesse vídeo? Porque a gente vai usar esses vetores aqui, os vetores canônicos de R2, para construir qualquer vetor de R2. Ou seja, para utilizar essa combinação linear e definir qualquer vetor de R2 como uma combinação linear de I e J. Ok? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai entender que é o seguinte, se eu falar que o vetor V, vou falar assim, ó, vetor V é o vetor 2 menos 3, aí eu tenho aqui o meu plano cartesiano, tá bom? Tem aqui meu plano cartesiano. Esse é meu plano cartesiano. 1, 2, 3. Esse é o meu plano cartesiano. Aqui é o sentido positivo de y, aqui é o sentido positivo de x. Eu não vou fazer todas as divisões, na verdade eu vou fazer só uma aqui, tá? Mas eu não vou fazer todas as divisões. Aqui estaria o vetor j, aqui embaixo estaria o vetor i, certo? Aqui é o i e aqui é o j, certo? Esse aqui é o i, esse aqui é o j. Aonde estaria o meu vetor 2 menos 3? Ele estaria aqui, ó, 2 menos 3, certo? Ele estaria aqui, então, ó, vamos desenhar o vetor. A gente desenha esse vetor e aí a gente vê como que vai ser a combinação linear. Aí, então, a gente vai desenhar esse vetor aqui e a gente vai ver que ele chega aqui, ó, ele chega aqui nesse ponto aqui. Aí a gente vai ver que o seguinte, se a gente fosse querer definir uma soma, uma combinação linear para ver, utilizando os vetores i e j, a gente veria o seguinte, a gente veria que eu tenho que somar o i duas vezes, eu tenho que somar 2 vezes i, o vetor que vai 2 vezes i, esse aqui que vai ser o vetor, ó, entendam comigo, se esse é o vetor i, esse é o vetor i, esse vetor tem um
módulo igual a 1. Então, o vetor que tem módulo, que está na mesma direção, mesmo sentido, e módulo igual a 2, que vai ser esse vetor que vai de 0 a 2, não vai ser o vetor 2i? Não é mesmo? É o vetor 2i, não é? Esse aqui que vai do centro até aqui. Ele vai ser o vetor, então, 2i. Porque ele vai até o valor 0,2. Quer dizer, o valor 1, o valor 2,0, perdão. O valor 2,0, ele é o vetor 2,0. Que eu posso definir como sendo o vetor 1,0 vezes o valor 2. Que vai ficar 2,0. Então, esse aqui é o vetor 2i. E o vetor que eu vou ter que somar com o somado j vai ser o vetor menos 3j, ou seja, menos 3, escalar negativo, inverteu-se o sentido, um estava para cima, agora está para baixo, esse aqui é o vetor menos 3i, e o módulo, menos 3j, perdão, e o módulo desse vetor é 3, ou seja, ele inverteu o sentido, escalar negativo, e o módulo triplicou-se, ou seja, é menos 3 o vetor j. Aí o que eu vou fazer? Eu vou somar o vetor 2i e o vetor menos 3j. Como que eu somo mesmo? Eu ponho o final do 1 na cabeça do outro, ou o final do outro na cabeça do 1. Tanto faz. Eu vejo que é o seguinte, que pondo o final do menos 3j na cabeça do 2i, eu consigo chegar no ponto que eu cheguei com v. Assim como pondo 2i no final do menos 3j. Eu consigo chegar no mesmo ponto. E se eu olhar bem, isso aqui é um retângulo, né? Mas um retângulo também é um paralelogramo, gente. Um paralelogramo também é, tá? O retângulo também é um paralelogramo, tá bom? Então, eu consigo ver, aqui continua sendo menos 3j, aqui continua sendo 2i, tá bom? Eu consigo ver, então, que o vetor v pode ser representado, ó, vetor v pode ser descrito como sendo a combinação linear. Eu posso falar que v é igual a essa combinação linear, utilizando daí, em vez de w1, w2, essas coisas, eu utilizando daí o vetor i e o vetor j. Aí eu coloco i e j nessa soma e coloco os valores que eu utilizei, né, na multiplicação do i e do j aqui, somando-se. Eu coloco, então, eu utilizei quais escalares de i e j? Eu utilizei o escalar 2i e o escalar menos 3j, né? Daí eu somo, é uma soma, uma combinação linear é uma soma. Mas daí eu coloco assim, ó, menos 3, entre parênteses, menos 3j, tá bom? É simplesmente isso. Ou eu posso simplesmente dizer v igual a 2i menos 3j. Essa é uma forma de representar o vetor v. Por que é uma forma de representar o vetor v? Porque, olha bem, quais são os valores que eu multipliquei i e j? Não foram 2 e menos 3? Não foram exatamente as componentes do meu vetor? Não foram? Aqui, ó, exatamente as mesmas componentes. Sabendo que 2 era o valor no x e menos 3 era o valor no j, foram essas as componentes que eu multipliquei. Logo, o que eu estou querendo dizer aqui? Que eu tenho uma outra forma de se representar qualquer vetor, em qualquer vetor, tá? Qualquer vetor mesmo. Qualquer vetor eu posso representar, sendo v, o vetor v1, vamos fazer uma outra divisão aqui. Sendo v, o vetor v1, v2, até vn, vn, eu consigo representá-lo como uma combinação linear dos vetores canônicos desse espaço que eu estou usando. Mas para a gente não ficar tão abstrato assim, a gente não vai usar esse caso aqui. Esse caso a gente vai ver mais para frente ainda. Ainda muito avançado. Muito avançado. Avançado. A gente ainda vai ver mais para frente ainda o caso de serem vetores, de serem n componentes, tá? É muito abstrato ainda. A gente vai se contentar aqui ainda com vetores em 2D, vetores de 2 componentes e vetores de 3 componentes, tá bom? Vetores de 2 componentes e vetores de 3 componentes. Então, eu tenho que V, se o V for o vetor V1, que é o valor em x, e V2, que é o valor em y,
eu posso representá-lo, eu posso dizer que isso é igual, então, a V1 multiplicando o vetor I mais V2 multiplicando o vetor J. É a mesma coisa que eu vou estar querendo dizer. Porque é uma combinação linear, mas é simplesmente, é exatamente a mesma coisa, né, gente? Acaba sendo exatamente a mesma coisa. É aquele sentido que eu falo desde o início, quando a gente estava vendo a adição, de que eu estou realmente deslocando um pouquinho em x e deslocando um pouquinho em y. Aí a gente simplesmente colocou vetores nessa situação também, tá? Desloquei 2 em x, depois desloquei menos 3 em y. Aí eu cheguei no meu vetor v, que desloca 2 e menos 3, respectivamente. Tá? É essa mesma coisa. Eu estou só considerando que o vetor i é o passo, é um passo, é o deslocamento de uma unidade no x, tá? E o j é o deslocamento de uma unidade no y. Aí a soma deles, a soma de quantos eu desloquei no x e quantos eu desloquei no y, vai me dar o meu vetor. É simplesmente isso. Ah, e o vetor em 3D, como é que vai ficar? Então, aí no 3D a gente vai ter um terceiro vetor unitário. A gente vai ter o vetor unitário que aponta na direção de z, que daí é a próxima letra do alfabeto, que é I, J, K. Né? K vai ser o outro vetor que a gente vai usar como unitário. A gente vai ver um exemplo disso daqui a pouco. Eu vou só descrever para vocês como ficaria, tá bom? O vetor V, sendo ele então um vetor do espaço 3D, V1, V2 e V3, eu vou poder representá-lo como uma combinação linear, tá? Utilizando esses valores escalares, multiplicando cada respectivo vetor unitário. Então, ficaria V1 multiplicando I mais V2 multiplicando J mais V3 multiplicando o vetor K, que é o vetor unitário que aponta na direção de Z, tá bom? A gente não falou sobre ele, mas aqui nesse caso, aí vão ser os seguintes vetores daí, ó, I vai ser o vetor unitário que aponta na direção de X, ou seja, ele aponta apenas em X, ou seja, ele só tem componente em X. Qual é o módulo dele? 1, então ele só anda 1 em X. Então qual que é esse vetor? 1, 0, 0. E o vetor J só anda 1 em Y, na direção positiva de Y. Então é o vetor 0, 1, 0. E o vetor K só anda 1 em Z. Então vai ser o vetor igual a 0, 0, 1. Ok? Esses vão ser os vetores que eu vou utilizar no caso do 3D. Beleza? Aí a gente tem aqui então um exemplo de como eles funcionariam em 3D. Eu usei o papel quadriculado para facilitar esse desenho. Mas ó, eu quero que vocês prestem bem atenção. Porque é o seguinte, essas vão ser as localizações dos vetores no 3D. O vetor I vai estar apontando na direção do X. O vetor J, aqui ó, I. O vetor J vai estar apontando na direção positiva do Y. E o vetor K vai estar apontando na direção positiva do vetor Z, do eixo Z, tá? Beleza? Então, ó, aqui eu tenho o vetor qual? O vetor 3 menos 2, 4. Ó, perdão, 3 menos 2, 4. Como ficaria daí para representar? Ficaria 3i menos 2j mais 4k, certo? Que foi o que a gente acabou de ver aqui, ó. É esse caso aqui. Né? V1, V2, V3, que era 3 menos 2, 4. 3i menos 2j mais 4k. É simplesmente isso, beleza? Então, a gente compreendendo isso, a gente vê, ó, o vetor aqui, 3 menos 2, 4, vai ser esse vetor aqui. Desenhei ele aqui para vocês verem, vai ser esse vetor aqui. Ó, esse vetor aqui. Aí, a gente representando como combinação linear dos vetores i, j, k, a gente vê que é o seguinte, o vetor 3i, ele estaria vindo até aqui. O vetor 2j, eu esqueci de pôr ali atrás, mas ele estaria ali atrás, assim, ó. Ele estaria por aqui, assim, ó. Ele estaria por aqui, ele iria até ali, ó.
Esse é o vetor, esse também vai ser o vetor menos 2j. Ó, mudou o sentido, né? Mudou o sentido, tá apontando para a direita, que é o lado positivo no y. Mudou o sentido porque o escalar é negativo, então mudou para lá. E o módulo aumentou, o módulo dobrou, né? Então ficou menos 2j caindo nesse ponto aqui. E o 4K? O 4K estaria aqui, ó, apontando lá em cima, indo lá para cima. Ó, até aqui, ó. Esse seria o vetor 4K. 4K. Aí. Esse é o vetor 4K. Então, esse seria o vetor 3i, esse seria o vetor 2j, menos 2j, perdão, e esse seria o vetor 4K. Tá bom? São escalares, tá? É as mesmas definições que a gente usou, não mudou nada. Beleza? Então, daí, como é que eu somo esses vetores? Como que eu aplicaria? Como que eu faria essa soma aqui? Eu começaria no final do 3i, eu colocaria o menos 2j, andaria menos 2j, e depois, logo em seguida, eu andaria 4K. E eu vejo que eu chego no mesmo ponto que o vetor v chegou, como se v realmente fosse uma soma desses vetores aqui. Aí a gente pode analisar também algebricamente. Por quê? A gente tem aqui, ó, i é o vetor 1, 0, 0, j é o vetor 0, 1, 0, k é o vetor 0, 0, 1. Então, se a gente tem essa conta aqui, 3i menos 2j mais 4k, ou 3i, né, no caso aqui eu coloquei 3i mais menos 2j mais 4k, a gente pode fazer a conta, né, para ver quanto que vai dar, para ver se realmente vai dar esse vetor. Então, fica 3 vezes i mais menos 2 vezes j mais 4 vezes k. O vetor i é 1, 0, 0. Aqui eu coloquei, como a gente viu no primeiro vídeo sobre vetores, sobre a representação matricial dos vetores. Isso aqui é uma matriz coluna, que é uma outra forma de se representar um vetor, tá bom? Então, eu representei como vetores aqui, como matrizes coluna. Aí eu mantive ainda o escalar. Então, eu só troquei aqui, ó. I virou 1, 0, 0, J virou 0, 1, 0, K virou 0, 0, 1, né? Que são as definições que eu dei. Aí eu aplico daí o escalar, o 3 entra multiplicando, fica 3 vezes 1, 3 vezes 0, 3 vezes 0. 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 0 é 0. Então, fica 3, 0, 0, tá bom? Aqui o menos 2 entra multiplicando também, lembrando que o sinal tem que entrar também, sempre multiplicando. Fica menos 2 vezes 0, 0. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes 0, 0. Então, fica 0, menos 2, 0. Aí, aqui no 4 vezes o k, fica 4 vezes 0, 4 vezes 0, 4 vezes 1, 0, 0, 4. Beleza? Aí, a gente tem, então, uma soma de vetores daí para fazer. Aí, a gente aplica a soma de vetores, do jeito que a gente aprendeu nos outros vídeos, e a gente vê que fica 3, 0, 0, mais 0, menos 2, 0, mais 0, 0, 4. Então, fica 3 menos 2, 4, porque 3 soma com 0, dá 3. 0 soma com menos 2, soma com 0, dá menos 2. 0 soma com 0, soma com 4, dá 4. Então, fica 3 menos 2, 4, que é exatamente o vetor que eu tinha no começo dessa explicação que eu dei. Beleza? Então, por esse vídeo é só isso mesmo, que era importante que fosse falado, de que existe esse tipo de representação para vetores também, tá? Então, é interessante que isso fique bem claro na cabeça de vocês, porque a gente vai ter outras operações que a gente vai fazer aqui e que vai utilizar essa notação primordialmente para fazer, tá bom? Então, entendam bem isso daqui, estudem isso daqui, beleza? E a gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai iniciar a ideia, a gente vai adentrar um pouco mais a ideia de vetores, começando a falar sobre produto escalar, beleza? Então, que fique claro tudo isso e a gente se vê no próximo vídeo, então. Até lá!